A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 287º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, hoje não há leitura. Sim, não há leitura para o dia de hoje. Sinta-se à vontade para ler outra passagem ou até mesmo colocar o plano de leitura anual da Bíblia em dia. Trago as considerações preliminares, propósito e a visão panorâmica do livro de Marcos e Lucas. Autor: Marcos. Tema: Jesus, o Filho Servo. Data: 55 a 65 depois de Cristo. Considerações preliminares. Dentre os 4 evangelhos, Marcos é o relato mais conciso do princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Embora o autor não se identifique pelo nome no livro, o mesmo ocorre nos demais evangelhos. O testemunho primitivo e unânime da Igreja é que João Marcos foi quem o escreveu. Ele foi criado em Jerusalém e pertenceu à primeira geração de cristãos. Teve a oportunidade ímpar de colocar no ministério 3 apóstolos: Paulo, Barnabé e Pedro, segundo Papias e outros pais eclesiásticos do século II. Marcos obteve o conteúdo do seu evangelho através da sua associação com Pedro. Escreveu em Roma e destinou aos crentes de Roma. Embora seja incerta a data específica da escritura do Evangelho segundo Marcos, a maioria dos estudiosos o coloca nos fins da década de 50 depois de Cristo, ou na década 60. É possível que seja o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Propósito: na década de 60 a 70 depois de Cristo, os crentes de Roma eram tratados cruelmente pelo povo e muitos foram torturados e mortos pelo imperador romano Nero. Segundo a tradição entre os mártires cristãos de Roma, nessa década estão os apóstolos Pedro e Paulo. Como um dos líderes eclesiásticos em Roma, João Marcos foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever este evangelho, como uma antevisão profética deste período da perseguição, ou como uma resposta pastoral à perseguição. Sua intenção era fortalecer os alicerces da fé dos crentes romanos e, se necessário fosse, inspirá-los a sofrer fielmente em prol do Evangelho, oferecendo-lhes como modelo a vida, o sofrimento, a morte e a ressurreição de Jesus, seu Senhor. A visão panorâmica do livro. Numa narrativa de cenas rápidas, Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus e o Messias, o servo sofredor. O momento culminante do livro é o episódio de Cesareia de Filipe, seguido da Transfiguração, onde tanto a identidade de Jesus quanto a sua dolorosa missão plenamente revelada aos seus 12 discípulos. A primeira metade de Marcos focaliza em primeiro plano o estupendo milagres de Jesus e a sua autoridade sobre doenças e demônios, como sinais de que o reino de Deus está próximo. Em Cesareia de Filipe, no entanto, Jesus declara abertamente aos seus discípulos que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Há numerosas referências em todo o livro de Marcos ao sofrimento como o preço do discipulado. Apesar disso, a vindicação da parte de Deus vem após o sofrimento por amor à justiça, conforme demonstrou a ressurreição de Jesus. Características especiais. 4 características distinguem o Evangelho segundo Marcos. Primeiro, sendo um evangelho de ação, ele enfatiza mais aquilo que Jesus fez do que as suas palavras. Daí Marcos registra 18 milagres de Jesus,
mas somente 4 das suas parábolas. Segundo, como o Evangelho aos Romanos, ele explica os costumes judaicos, omite todas as genealogias judaicas, a narrativa do nascimento de Jesus, traduz as palavras aramaicas e emprega termos latinos. Terceiro, Marcos inicia o seu Evangelho de modo repentino e descreve os eventos da vida de Jesus, de modo sucinto e rápido, introduzindo os episódios mediante o advérbio grego que corresponde a imediatamente, 42 vezes no original. Quarto e último, como um evangelho vigoroso, Marcos descreve os eventos da vida de Jesus, de modo sucinto e vívido, com a perícia pitoresca de um gênio literário. Autor Lucas. Tema: Jesus, o Salvador divino humano. Data: 60 a 63 depois de Cristo. Considerações preliminares. O Evangelho segundo Lucas é o primeiro dos 2 livros endereçados a um certo Teófilo. Embora o autor não se identifique pelo nome em nenhum dos 2 livros, o testemunho unânime do cristianismo primitivo e as evidências internas indicam a autoria de Lucas nos 2 casos. Segundo parece, Lucas era um gênio convertido, sendo o único autor humano não judeu de um livro da Bíblia. O Espírito Santo o moveu a escrever a Teófilo, cujo nome significa aquele que ama a Deus, a fim de suprir uma necessidade da igreja gentia, de um relato completo do começo do cristianismo. A obra tem 2 partes. Primeiro, o nascimento, vida e ministério, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. E segundo, o derramamento do Espírito em Jerusalém e o desenvolvimento subsequente da igreja primitiva. Esses 2 livros perfazem mais de uma 4ª parte do Novo Testamento. Pelas epístolas de Paulo, sabemos que Lucas era um médico amado e um leal cooperador do apóstolo. Pelos escritos de Lucas, vemos que ele era um escritor culto e hábil, um historiador atento e teólogo inspirado. Segundo parece, quando Lucas escreveu o seu evangelho, a igreja gentia não tinha nenhum desses livros completos ou bem conhecido a respeito de Jesus. Primeiramente, Mateus escreveu um evangelho para os judeus e Marcos escreveu um evangelho conciso para a igreja em Roma. O mundo gentio de línguas gregas dispunha de relatos orais de Jesus, dando por testemunhas oculares, bem como breves tratados escritos, mas nenhum evangelho completo, com os fatos na devida ordem. Daí Lucas se propôs a investigar tudo cuidadosamente, desde o princípio, e provavelmente fez pesquisas na Palestina enquanto Paulo esteve na prisão em Cesareia. E terminou seu evangelho perto do fim daquele período, ou pouco depois de chegar a Roma com Paulo. O propósito do livro. Lucas escreveu este evangelho aos gentios para proporcionar-lhes um registro completo e exato de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até ao dia que foi recebido em cima. Escrevendo sob a inspiração do Espírito Santo, sua intenção foi transmitir a Teófilo e outros convertidos e interessados gentios com certeza a plena verdade sobre o que já tinha sido oralmente inteirados. Lucas, no seu evangelho, deixa claro que ele escreveu para os gentios. Por exemplo, ele apresenta a genealogia humana de Jesus, recuando-a até Adão, e não até Abraão, conforme fez Mateus. Em Lucas, Jesus é visto claramente como o Salvador divino humano, que veio com a provisão divina para a salvação para todos os descendentes de Adão. A visão panorâmica. O Evangelho segundo Lucas começa com as narrativas mais completas da infância de Jesus, bem como apresenta um único vislumbre nos Evangelhos da juventude de Jesus.
Depois descreve o ministério de João Batista e apresentar a genealogia de Jesus. Lucas divide o ministério de Jesus em 3 seções principais. Primeiro, seu ministério na Galiléia e arredores. Segundo, seu ministério durante a viagem final a Jerusalém. E terceiro, sua última semana em Jerusalém. Embora os milagres ocupem lugar de destaque no registro de Lucas sobre o ministério de Jesus na Galiléia, o enfoque principal desse evangelho consiste nos ensinamentos e parábolas de Jesus durante seu extenso ministério a caminho de Jerusalém. Esta é a maior seção de assuntos exclusivos de Lucas e inclui muitas histórias e parábolas prediletas. O versículo determinante e o versículo-chave do Evangelho ocorrem no início e perto do fim dessa seção especial. Estão entre o capítulo 9, versículo 51, ao capítulo 19, versículo 10. E, por fim, características especiais do livro. São 8 as características principais do Evangelho segundo Lucas. Primeiro, seu amplo alcance no registro dos eventos na vida de Jesus, desde a anunciação do seu nascimento até a sua ascensão. Segundo, a qualidade excepcional do seu estilo literário, empregando um vocabulário rico e escrito com um domínio excelente da língua grega. Terceiro, o alcance universal do Evangelho, que Jesus veio para salvar a todos, judeus e gentios igualmente. Quarto, ele salienta a solicitude de Jesus para com os necessitados, inclusive mulheres, crianças, pobres e os socialmente marginalizados. Quinto, sua ênfase na vida de oração de Jesus e nos seus ensinos a respeito da oração. Sexto, o notável título de Jesus deste evangelho, a saber, Filho do Homem. Sétimo, seu enfoque sobre a alegria que caracteriza aqueles que aceitam Jesus e a sua mensagem. Oitavo e último, sua ênfase na importância e proeminência do Espírito Santo na vida de Jesus e do seu povo. Que a mensagem de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Shalom.